Olá, esta é a aula introdutória da disciplina de Processos de Usinagem 1. Eu sou o professor Daniel e sejam todos bem-vindos. O objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos básicos de usinagem. Nos processos de fabricação, geralmente haverá mais de um método que pode ser empregado para fabricar um componente, como, por exemplo, para a execução do furo de 30 mm mostrado no desenho, existem diversas metodologias que podem ser empregadas, como, por exemplo, furação com a utilização de uma broca, com a utilização de uma fresa, ou ainda com o emprego de um eletrodo, utilizando o processo conhecido como eletroerosão. Sendo que estes três processos são apenas alguns dentre diversos outros processos possíveis de serem empregados. A seleção de um método em particular sobre outros vai depender de um grande número de fatores, como, por exemplo, fatores econômicos, máquinas disponíveis, material a ser usinado, características do processo, como, por exemplo, na execução de um furo cônico, não é possível se utilizar o processo de brochamento, dentre outros inúmeros fatores. Além disso, o produto final é, geralmente, o resultado de muitos processos diferentes, onde, normalmente, parte-se do material bruto e, através de sucessivas operações de remoção, chega-se à geometria final. Agora falaremos um pouco sobre o histórico da usinagem. Os processos de fabricação surgiram em épocas remotas, quando o homem percebeu que a transformação da matéria-prima da natureza lhe poderia trazer benefícios para suprimento das necessidades básicas. Facas, serras, brocas, raspadores, etc., são alguns exemplos de ferramentas fabricadas na época. Outro exemplo mostrado na figura mostra uma serra para pedras do período neolítico. Por volta de 1000 a.C., surgem os primeiros tornos rudimentares. A partir de 700 a.C., com o processamento do ferro e nos séculos subsequentes, ocorrem pequenos progressos que culminam com a primeira publicação conhecida sobre torneamento no século XVIII. A partir do século XIX, com a Revolução Industrial, ocorre um salto no desenvolvimento de máquinas e ferramentas para a usinagem. Cabe destacar o desenvolvimento da primeira máquina a vapor por James Watt, as primeiras máquinas-ferramentas projetadas segundo princípios modernos, desenvolvimento da fabricação seriada e o aprimoramento do aço-ferramenta como principal material de ferramentas de usinagem. O século XX é o século da tecnologia. No início de 1900, o americano Francis Taylor determinou um passo marcante no desenvolvimento tecnológico da usinagem, com a descoberta do aço rápido, permitindo velocidades de corte 10 vezes maiores do que as utilizadas com aço-ferramenta. 25 anos depois, ocorre outro salto na tecnologia da usinagem, com o desenvolvimento do metal duro, permitindo novamente que as velocidades de corte fossem praticamente 10 vezes maiores que as empregadas com as ferramentas de aço rápido. Em 1946, desenvolveu-se o primeiro computador eletrônico. Em 1947, os laboratórios Bell introduziram o transistor e, em 1950, a primeira máquina-ferramenta numericamente controlada utilizando o computador eletrônico, que era basicamente uma fresadora cujos movimentos e velocidades eram programados e controlados por um computador. Ainda no século XX, em 1960, foi desenvolvido o primeiro laser. Na década de 70, surgiram as primeiras pesquisas sobre usinagem de ultraprecisão, juntamente com as primeiras ferramentas de Cermet, no Japão. Na década de 80, iniciou-se a usinagem de alta velocidade. E na década de 90, as primeiras ferramentas com aplicação em escala industrial de cerâmica, CBN e diamante. A figura do slide mostra a evolução da precisão na usinagem ao longo das décadas. Se observa o aumento significativo da precisão com o passar dos anos.
Para o século XXI, a tendência no desenvolvimento de máquinas-ferramentas é sempre no sentido de se maximizar as velocidades, a precisão e exatidão e também a flexibilidade dos sistemas. A importância da usinagem. A maior parte dos produtos industrializados, em alguma de suas etapas de produção, direta ou indiretamente, sofre algum processo de usinagem. Dentre os diversos setores industriais que empregam processo de usinagem, destacam-se os setores aeronáutico, o automobilístico e o de produção de moldes e matrizes. Em países industrializados, a atividade manufatureira responde por 20 a 30% do PIB e serve de indicativo confiável do padrão de vida da população do país. Em um contexto mais amplo, a manufatura pode ser entendida como o processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados, seguindo planos bem organizados em todos os aspectos. Desta forma, os mais diversos bens de consumo são produzidos, desde um simples parafuso até uma aeronave comercial de grande porte. Já o termo fabricação é empregado de forma mais restrita, limitando-se aos processos nele envolvidos. Em relação aos custos de fabricação, segundo Black, aproximadamente 40% do valor de venda de um produto se deve ao custo de fabricação. Como tema introdutório para a próxima aula, citarei aqui duas definições básicas da ABNT NBR 6162 de 1989. A primeira é a usinagem, que é a operação que, ao conferir à peça a forma ou as dimensões ou acabamento ou ainda uma combinação qualquer desses três itens, produz cavaco. E cavaco é a porção de material da peça retirada pela ferramenta que se caracteriza por apresentar forma geométrica irregular. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.